De crise interna, já não aguentava mais estudar a Europa, e aí encontrei algumas pessoas que me deram um norte, um sul, me guiaram, e eu finalmente tive acesso, de maneira agora mais sistemática, mais tranquila, com o Kemet, e cheguei aos estudos do filósofo Peter Hotep. Não vou falar muito sobre isso também, alguns artigos estarão saindo, vocês terão acesso a ele, e parte desse estudo que eu tenho feito agora é o que nós iremos falar. Existem noções, princípios básicos, fundamentais, dos quais todas as noções de filosofia partem. É um desafio, né? Eu lanço esse desafio para vocês e gostaria que vocês me desafiassem nisso. Mesmo quem não estuda filosofia, eu não sei quantos de vocês aqui, quantas de vocês estudam filosofia, mas mesmo quem nunca estudou filosofia na vida, sabe a dificuldade que a gente encontra quando vamos buscar uma definição de filosofia. É muito difícil. Só no Ocidente existe um grupo diverso de pensadoras, de pensadores que apresentam definições igualmente diversas, na maioria das vezes opostas entre si. E isso não é problemático porque elas partem de uma base cultural comum. E essa base cultural, ela define princípios, ela define métodos de procedimento. Isso não gera um problema. O continente africano é pelo menos 3 vezes maior do que o continente europeu. Então vocês vão encontrar definições diferentes, diversas definições, muitas das vezes aparentemente opostas entre si. Mas isso também não é um problema, não gera nenhum problema, porque elas também partem de uma base cultural comum, que também define quais são os processos de metodologia, e definem quais são os princípios dos quais elas partem. No caso do Ocidente, essa base cultural todo mundo já conhece, é a Grécia. No caso do continente africano, essa base cultural é o Egito Antigo, que nós aqui chamaremos a partir de agora de Kemet, que era um dos termos pelos quais esse país era chamado por eles. Metafísica de filosofia a partir da perspectiva desses povos. Basicamente, eu estarei utilizando os textos dessas pessoas, não sei quantos de vocês conhecem, quantas de vocês conhecem, Teófilo Obenga, Renato Nogueira, Ama Mazama, Lenora Hudson, são pessoas que têm importância fundamental para o estudo da filosofia africana no Brasil e no mundo. Essas 3 pessoas aqui, elas têm uma importância para estabelecer as bases do que nós estaremos falando aqui. Quando eu comecei falando a vocês sobre base cultural comum do continente africano, isso era uma novidade até 1970. Até 1970, o mito das Áfricas corria solto pelo mundo afora. De 1970 para cá, o mito das Áfricas ainda corre solto no Brasil. Mas essas pessoas constituíram um sólido trabalho de estudo que provam que as bases do conhecimento filosófico e científico africano
partem culturalmente e historicamente dos povos do Nilo que se constituíram durante 3.000 anos. E é bastante sólido o conhecimento que já é estabelecido, não é? O Kemet sobreviveu por 3.000. Imaginem a solidez desse conhecimento. Estamos falando aqui de pelo menos 6.000 anos de história, ok? Essa base é a base da qual todo o conhecimento africano de qualquer povo parte. Esse desafio está lançado, a gente vai mostrar essas bases depois de vocês mesmos. Não sou eu que vou estar dizendo isso. Não são essas pessoas que estão dizendo isso. Isso é um estudo que está aberto a todos vocês comprovarem ou não. Você falou uma amazona, o Teófilo Alberga, qual o nome dela? Lenora Hudson. É bastante amplo. Quando a gente fala de filosofia, fala de muita coisa, né? Principalmente a gente conhece no Ocidente a filosofia como a mãe das ciências e das artes. Para se ter uma ideia da amplitude do campo dessa ferramenta, essa primeira ferramenta. Ok. Retomando a definição de filosofia dos povos queméticos, a palavra que eles utilizavam para o que a gente usa hoje, filosofia, era requete. O ser humano, ele não possui um conhecimento inato, natural. Ele não nasce com conhecimento sobre si, sobre o mundo, tal qual os outros animais. Eu vou dar um exemplo. Eu concordo com a teoria também. Estive com os guaranis agora e eles têm uma relação com as onças. E as onças, às vezes, quando confunde ele com o juruá, que é o branco, ataca. Então tem relações profundas com os animais. E mesmo nessas teorias do conhecimento inato, existe uma cláusula, que é a cláusula do esquecimento. Você percebe que é um princípio que todas as filosofias partem. O conhecimento, como os outros animais, no ser humano é diferente. É isso que eu lanço esse desafio. Vocês podem lançar, vocês podem vir, podem trazer. Sintam-se à vontade para participar. Aqui não é bem uma aula, porque eu não estou meio que ensinando vocês, né? Eu gosto de um exemplo. A gente pode fazer, vocês podem fazer esse experimento aqui. Em cidades urbanas, mais urbanas, a gente consegue perceber nos postes e nos fios, não sei como é que vocês chamam aqui, os saguis. São pequenos macaquinhos. Eu sou de Sergipe e eles aparecem com uma frequência muito grande. E aí a minha avó, o passatempo dela é alimentar os animais. Até lagartixa ela alimenta em casa. É o passatempo dela. Meio-dia tem uma lagartixa que senta na janela, hein? Nunca imaginei que lagartixa pudesse ser domesticada. Meio-dia, pontualmente, ela fica na janela esperando uva. Foi quando eu descobri também que lagartixa é um animal onívoro. Eu achava que ela só comia insetos. E ela comendo uva, ela come a uva, joga a casca. Meio-dia a lagartixa está na janela esperando a casca de uva. Enfim. E aí ela alimenta também esses saguis. E de repente eles constituem família. O lugar está bacana, comida, né? Os recursos estão altos, eles não precisam ter muito trabalho, constituem uma família. O filhote é uma coisa interessante. Ele fica agarrado nas costas da mãe. Ela tira a força ele das costas. Você já imagina o desespero desse ser, a gritaria que esse ser executa. Põe ele num lugar, se afasta e fica lá esperando. E ele chora, grita, se esperneia, chora, grita, se esperneia. E ela fica lá, a vida dela se coçando, chora. Depois de um determinado tempo que ela também acha adequado, ela já sabe que é adequado, ela volta, bota eles nas costas de novo. E todo dia isso acontece. Chega um determinado dia que ela faz e demora mais. Aí ele resolve dar um passo, e é aquele passo trôpego. E não vai, e não vai, e não vai. E grita, e chora, e grita, e chora. E vai até ela. Aí ela põe nas costas e continua com ele nas costas o dia inteiro. E ela vai fazendo isso. E cada vez mais ele vai ficando mais habilidoso. Até que chega um dia que ele não vai mais para as costas dela, ele sai para brincar. A gente está falando aqui de um processo educativo, né? Vocês concordam com isso? É um processo educativo, ele está aprendendo a andar sobre as árvores, brincar, pular. A força, inclusive, porque ela tira ele a força. Né? A força. Os micos, que foi um exemplo que eu tirei, eles já nascem com esse conhecimento de como educar os próprios filhos e do que é que eles vão fazer. O ser humano, isso já não é algo... Né? Nós estamos aqui, inclusive, prontos a educar e sermos educados simultaneamente.
o termo requete. Renato Nogueira, nesse artigo Ética da Serenidade, ele apresenta a definição de Théophile Obenga e ressalta que para esses povos, esse termo, ele se referia a sentidos muito maiores do que nós atribuímos hoje à filosofia. Dentre eles, síntese de todo o aprendizado, todas as ciências, todas as artes, a busca pela sabedoria, ou seja, o conhecimento que subjaz todas essas artes, todas essas ciências, todos esses conhecimentos. E a busca pela perfeição moral. E aqui a gente está falando de uma constituição ética. Nesse sentido, para esses povos, a filosofia, ou requete, ela não era a mãe de todas as ciências e todas as artes. A gente pode dizer sem qualquer prejuízo, sem medo de errar, que todas as artes e todas as ciências são requete. Requete, se nós formos agora para a etimologia da palavra, ela é constituída por dois termos. Um verbo e um substantivo. O verbo é esse aí, rec, que nós podemos traduzir por conhecer, estar consciente de, aprender. E ket, substantivo ket, que a gente pode traduzir por coisas. Juntando essas palavras, nós temos conhecer as coisas, estar consciente das coisas, aprender as coisas. Requete, portanto, é um termo que se remete a um esforço. Lembra da nossa historinha? Um esforço simultâneo de ensino e de pesquisa. Não nessa ordem exatamente, mas de pesquisa e de ensino. Pode passar, por favor, Caio. Obrigado. Logo, esse esforço, implica esforço, conhecer, o esforço de conhecer, o esforço de aprender, o esforço de adquirir a consciência. Esse esforço remete a uma experiência, porque você, para conhecer, você precisa se lançar a esse conhecimento, isso implica uma experiência. Essa experiência implica um condicionamento, porque você vai executar essas coisas, começar a fazer elas mais de uma forma e não de outra. Isso vai gerar certo condicionamento desse esforço, certo procedimento ímpar. Lógico, é um estudo, né? E, consequentemente, esse estudo vai produzir produtos para o ensino. Pode passar, por favor. Ok. Requete, portanto, ela é um procedimento que envolve tanto um ato investigativo quanto um processo pedagógico. Aquela historinha que a gente usou do Sagüis, o processo pedagógico pelo qual aquele ser passou foi um. Aqui existe um processo pedagógico também, que envolve uma dupla atividade. Adquirir neferupi e exercer o seba. Pode passar, por favor, Caio. Obrigado. Neferupi, nós traduzimos comumente por bom julgamento. Eu prefiro traduzir por bom julgamento, bom discernimento. Ao invés do bom, eu prefiro traduzir por pleno, completo. Julgamento completo. Nefé, está aqui as traduções possíveis. Bom, belo, perfeito, completo. O pi é um verbo, julgar, discernir, dissecar, buscar os detalhes. Nós temos então que é um exercício de buscar completamente os detalhes, dissecar completamente, julgar completamente, discernir completamente. Isso carrega um sentido de pesquisa, né? Esse tipo de processo é um processo de pesquisa, de dissecamento, de busca, de julgamento, de discernimento. É um processo de pesquisa. Pode passar, por favor, cara? Obrigado. A partir do que se constitui nesse momento, nós geramos a oportunidade do seba. Um verbo também, ensinar,
instruir. Por favor. Ok. Requete, nesse processo, permite a quem pratica, duplamente, entender o funcionamento da realidade, e aí quando falamos realidade, não falamos simplesmente da realidade como tal, mas da realidade agora construída, a ciência. Nós estamos aqui numa realidade, essa realidade não é natural. Esse ambiente aqui é construído, completamente construído, e é uma realidade. Então, estamos abarcando aqui as ciências, as artes e tornar-se sati, seba, rek, que são outros termos que se referem àquele que possui esses conhecimentos, ou aquela pessoa que possui esses conhecimentos. Uma pessoa sábia. Não, pode voltar um pouquinho. O segundo, valeu. A segunda atividade é, a partir desses conhecimentos, construir um sistema de valores morais e éticos, que são os sebaíte. Agora sim, Caio. Obrigado, hein? Essa atividade complexa, requete, criativa e artesanal, exige da pessoa que se propõe a investigar a natureza de Mahat. Catiúcia também vai falar sobre esse conceito mais à frente, não se preocupem, não se assustem. Um profundo sentimento de amor, meh. A palavra para amor é meh. A partir do qual sua busca se torna um processo vitalício e ininterrupto. É um processo cardíaco, que exige da pessoa que pratica um sentimento, um engajamento profundo de amor. Quando a gente pensa em amor, a gente está pensando aqui num desejo intenso e duradouro. Não é aquela paixão. A gente sente, olha para alguém, esquenta o corpo inteiro, esquenta por um tempo e depois não esquenta mais. É um sentimento profundo, intenso e duradouro. Porque, como já vimos, o processo é difícil. Quantos termos nós já falamos aqui? Quanto tipo de procedimento se exige para praticar requete? Isso aqui nós só estamos falando da preparação para conhecer o mundo. Não é nada simples. A gente está organizando aqui, tem computador que todo mundo conhece, mas dá problema o tempo inteiro. Isso aqui a gente está falando só de um computador. Em princípio, é o amor pelo próprio processo de pesquisa. Sabe? É o amor pelo próprio processo de pesquisa, pela própria pesquisa, pela própria investigação. Porque ela é tão precisa, ela é tão minuciosa. O termo que eles usam para essa minuciosidade é nefé, é medu nefé. A gente já viu aqui nefé, significa bom, né? Completo. Medu é palavra. Existe um modo de se dirigir a esse conhecimento, de produzir, de investigar a realidade, de duração vitalícia, porque a realidade ela está mudando o tempo inteiro. Isso é estranho, era estranho para o povo ocidental no século XVIII, meados do século XVIII, porque eles estavam partindo aqui da lógica aristotélica, estavam partindo da física clássica, as leis de Newton, enfim, que lidam com a realidade em certo sentido, mas existem outros aspectos da realidade, ela é muito mais complexa do que o que a lógica aristotélica prevê e do que a física clássica prevê, que momentos depois Newton alcançou, inclusive, o desenvolvimento da física, a realidade quântica, por exemplo, a realidade subquântica, por exemplo, que permitiu que nós tivéssemos acesso ao multiverso. Descobrimos que não somos mais o centro, que, aliás, o universo não é solitário, existem vários universos. A física quântica, a nova física, permitiu ter acesso a isso. A lei do terceiro excluído, uma coisa só pode ou ser ou não ser, ela não pode ao mesmo tempo ser e não ser. A física quântica chuta isso, o balde disso aí, derruba tudo. Como assim? A luz é um grande exemplo. A luz, ao mesmo tempo que ela é partícula, se comporta como partícula, uma realidade física, mensurável, manipulável, finita, ela é simultaneamente onda. Realidade imperceptível, intangível, infinita e manipulável, ao mesmo tempo. Eu gostando ou não,
Vocês, gostando ou não, é assim. É assim. De alguma maneira, os povos africanos, principalmente, já tinham consciência disso. A gente traduz, Mogobe Ramose, um outro filósofo, chama isso de polirracionalidade. Molefe Ashanti gosta de falar de policonsciência. A gente entende o multiverso, as possibilidades múltiplas. Se a gente for aqui dar um exemplo básico de religião, o cara é o bandista, ele fala sobre Jesus Cristo e fala sobre Oxalá, e não tem problema. Essas são realidades que existem. Gostemos ou não, queiramos ou não, elas existem. Não são a mesma coisa, nós estamos aqui, tem bactérias flutuando agora e a gente está respirando elas. Gostamos ou não, queiramos ou não. A gente imagina que, como é que os peixes respiram? Nós estamos dentro de um fluido. O ar é um fluido, a gente só não consegue ver. Estamos iguais aos peixes aqui, inspirando e expirando fluidos. Quando um objeto cai sobre a terra e pega fogo, é o atrito com esse fluido. Queiramos ou não, gostemos ou não, tenhamos consciência ou não. É preciso um processo para termos consciência disso. É preciso um processo para termos acesso a esse conhecimento. Mas a realidade, ela é. Vou passar um pouquinho, por favor. A finalidade desse processo, que exige muito amor, porque ele não é simples, ele não é algo que acontece de uma hora para outra. Só para vocês terem uma ideia, o egípcio saía de casa aos 7 anos de idade para estudar e voltava com 47. Só para vocês terem uma ideia. Eles entravam. E outra, não só isso. Esses 7 primeiros anos da vida dele, eles não poderiam falar. Havia um voto de silêncio. E aí? 7 anos para uma criança não falar. É fácil? Exige amor? Uma criança. Se tivesse uma criança aqui, assim, essas flores, meu Deus, eu não conseguiria estar aqui dando aula agora. Precisa alcançar a sabedoria, a prudência. Era o momento em que eles estavam aprendendo a escrita, com esses 7 anos de idade. Porque só para vocês terem uma ideia, os nossos signos básicos são 24, é o alfabeto. O Cambridge eram 700 só. Apenas. E aí você une... 24 a gente fala o que a gente quiser, né? A gente acha que fala o que quiser, né? Mas já fala coisa pra caramba com os 24 elementos. Imagine com 700, que a gente não era capaz de falar. Por isso que eles tinham um conhecimento muito mais amplo. Nós encontramos, por exemplo, no Cambridge, as pirâmides. Nós encontramos colunas com mais ou menos 4 metros de diâmetro. Você abraça, você não consegue abraçar a coluna. Ela não é única, são várias colunas. Que existiram a terremoto, que existiram a vandalismo, que existiram a furto. Estão lá de pé ainda, sem cimento, sem manutenção, sem reforma. Você já imagina o conhecimento que esses povos têm? Que estamos tendo a felicidade de agora termos acesso a ele, inclusive na língua original. É algo que era impensável há um momento atrás. Eu estou aqui com o dicionário, francês, infelizmente, mas que já é para um dicionário Sican, que é um outro nome que eles atribuem, copta e luba. Porque existe uma familiaridade intrínseca entre a língua egípcia e as línguas africanas, principalmente a língua banto, o idioma banto. Nesses conceitos aqui, eu vou falar de maneira bem breve, porque eu acho que a gente já lançou conceito demais. Eu acho que já tem muita coisa para vocês trabalharem, muita coisa para vocês pesquisarem. Então vale a pena, acho que no máximo, eu deixar vocês com esses conceitos aqui. Das diversas concepções metafísicas que nós encontramos, no Ocidente, como eu tinha dito no início, existem várias. Você vai encontrar concepções do ser. Cada filósofo vai pensar o ser de uma maneira diferente. Um discípulo do outro vai falar sobre o ser de uma maneira diferente. Aqui também não é diferente. Vamos ver várias noções do que é o ser, do que é a existência. A gente não, como eu falo para a Catiúcia, não vamos tentar utilizar o termo ontologia, porque é algo que carrega uma carga conceitual, que necessariamente a gente é levado a pensar em coisas que não têm a ver com o que eles imaginavam, com o que eles desenvolviam enquanto conceito de existência. A gente vai chegar lá, mas
de todas as concepções metafísicas, elas são apresentadas pelo menos com essa constituição aqui. Maá, que é a base do conceito de Maat, que a Patrícia vai falar um pouco mais. Maá, que a gente traduz como realidade, que é real. Então, o real, ele é constituído por pelo menos essas 4 etapas. Eu não coloquei a última aqui, mas são 4 etapas do real. Existe a primeira etapa do real, que se configura uma pré-existência, é um tempo ahistórico, onde não existe tempo, inclusive. É uma noção de existência onde o tempo não existe. É meio que complicado se falar isso, mas se você pensa em física quântica, isso não é tão complicado, né? Porque quando a gente pensa entre um ponto e outro, que a gente está falando aqui de uma medida finita, existem infinitos pontos. Como é que isso é possível? Né? Mas é. A noção de infinito é limite nosso. O ponto entre um e outro, quem estabeleceu fomos nós. Então a gente tem que entender que temos ainda certos limites que vamos achar muito absurdo essas afirmações. Porque a gente ainda parte desse conceito, dessas concepções de vida, de mundo. Certo? Então é muito difícil ainda para a gente pensar numa realidade onde o tempo não existe. Onde a contagem do tempo não existe. Onde o que é como matéria não existe. Né? Então, nessa primeira etapa, existem 4 realidades. São pares de realidades, estamos falando de povos matriarcais. Né? Sheikh Diop fala de uma teoria dupla, de duplo berço, onde alguns antropólogos ocidentais entendem que houve uma evolução natural, histórica, onde matriarcal é uma noção primitiva de realidade e patriarcado é o máximo da capacidade humana. Sheikh Diop apresenta uma outra teoria, uma teoria segundo a qual patriarcado e matriarcado são modos de sociedade que se estabeleceram de acordo com condições materiais. Os povos do norte, povos nômades, eles precisavam estar se movimentando o tempo inteiro, estar lutando o tempo inteiro. A força do homem foi necessária para esses povos, e aí eles se estabeleceram como superiores, a gente já conhece. No caso do continente africano, do continente asiático, por exemplo, onde o clima era mais ameno, e não era preciso esse ser estar migrando atrás de alimento, atrás de condições materiais, a agricultura se tornou algo muito mais forte. A mulher foi quem desenvolveu essa técnica, e aqui, para esses povos, a mulher é quem tem mais importância. Em todos os sentidos. Enfim, isso é visto, inclusive, na noção metafísica. Vocês aparecem esses povos aqui, esses 4 conceitos são conceitos masculinos e femininos. Não tem também diferença, quem é superior. Existe realmente uma igualdade. Então, as 4 pré-realidades são Nu e Naunet, está falando aqui dos líquidos primeiros, as águas primeiras e a matéria. Huk e Hauhet, aqui estamos falando sobre vastidão, um conceito de vastidão, de extensão sem limite. Kuk e Kauket, escuridão, trevas, ou seja, é uma ausência de luz, opacidade. Amun e Amalnet, que é imperceptível, oculto. São realidades que são imperceptíveis. Não são realidades que não existem, elas são imperceptíveis, elas estão ocultas. Amun, Amalnet. A segunda etapa é a etapa do átomo, a gente chama átomo, que é onde o conceito de Kepler é mais chamado à baila, que é o conceito do vir a ser, o tornar-se. Dessa pré-existência existe um horizonte de possibilidades para tudo que é, tudo que passa a existir, para vir a ser, para a realidade vir a ser. Atom é a primeira realidade que se expande em Shu e Tefnut, aqui vemos o ar. Estamos falando aqui então, pré-existência, uma realidade já existente, e essa realidade passa a se movimentar. Shu, Exu, a gente consegue até ver essa relação linguística entre conceitos também, linguística e conceitual sobre Exu como movimento, como
primeiro movimento da existência como possibilidade da realidade, e aqui nós vemos aqui Shu e Tefnut como essa manifestação da vida, da existência, primeiro, e desse movimento que gera outras existências. Ma'at, ela surge simultaneamente com essa primeira realidade, Atom. Estamos falando aqui de uma certa configuração ordenada da existência. Existem certas configurações que definem o que é de acordo com como é. Tot é a linguagem, essa configuração era feita de uma maneira linguística. Não estamos falando aqui só de linguagem escrita e falada, mas de linguagem enquanto expressão mesmo, de si, expressão de si. Geb e Nut, aqui é o nascimento da terra e do céu, que passam a se expandir, e tem a quarta etapa, que é a etapa da vida. E aí vida no sentido bastante amplo, não vida humana, mas vida. É algo que não é estabelecido, ele não é, né? Ele vai ser. Então é meio que é uma ideia de pensar a verdade, que não é algo como eu trago aqui, é isso. Mas é algo que está o tempo inteiro para se tornar, é algo que está o tempo inteiro para ser, para se estabelecer, para vir a ser, né? Meio que para passar a ser. Então quando a gente faz essa comparação da verdade como algo germinativo, criativo, a gente começa a entender meio que a ligação desse processo de amor, de uma verdade que está sempre em criação, que está sempre surgindo. O ovo, ele surge, não é nada, quer dizer, ele está para ser o tempo inteiro, do ponto de vista nutritivo, do ponto de vista do que ele é mesmo, de deixar de ser aquilo para ser uma outra coisa. Então meio que a verdade como pena, meio que não é algo que, se a gente pensar uma pena, não é algo que se estabelece do ponto de vista do peso. Se a gente pensar peso como algo que se impõe, né? Se a gente pensar que é pena, o peso como algo que se impõe, então são várias maneiras de se falar, né? Está falando aqui também de várias linguagens, que não é só essa linguagem falada ou escrita, mas é uma linguagem sensacional, sentida. Então meio que essa comparação dessa verdade que está sempre para ser, está sempre para se tornar, que ela nunca é algo estabelecido e dado e imposto. Pelo contrário, é algo que está para ser construída mutuamente, multiplamente, enfim. Ao se imaginar a atividade do pensamento como uma atividade cardiológica, a gente está necessariamente dizendo que essa atividade é não racional. Não é o caso. É só de onde a gente parte. Se a gente for pensar aqui no corpo, né? Se ao mesmo tempo que nós estamos se raciocinando, sem o coração, esse cérebro não estaria em funcionamento. No mínimo, a gente teria que ter um coração artificial para estar fazendo com que esse cérebro funcionasse. A ideia é pensar em filosofia como um todo. Não há como pensar a racionalidade sem sentimentalidade ou sentimentalidade sem uma racionalidade. Isso é algo que de natureza indissociável mesmo. A questão é de onde a gente parte, quem está pilotando esse corpo. O Ocidente entende que quem pilota esse corpo, quem comanda esse corpo, é a razão, é o método, é a frieza, é o corte, é o recorte. Enquanto que, por sua vez, a África acha que quem está pilotando esse corpo é esse coração que pulsa desde o momento em que nós sequer falamos, quando nós somos feto. O primeiro órgão que surge é o coração. É o que indica a possibilidade, a própria vida é o pulsar desse coração que nos acompanha desde antes do nascimento e que nos guia, inclusive, até depois do nascimento, como a gente vê a imagem do Ba, que é o coração espiritual, que ele segue guiando. Não é pensar um coração separado da razão, mas é um coração que conduz essa razão. Não é o povo africano, ele não imagina a possibilidade de um ser que não raciocine, é impossível. O ensinamento de Ptahotep é esse: não te envaideça do teu conhecimento, porque um simples camponês pode ter um ensinamento precioso. A arte, a gente está falando de arte, de verdade, como algo a sempre está sendo criado, alguém pode ter criado algo aí fenomenal. Então é meio que não há como pensar um ser vivo que não exercite a razão, o raciocínio, o pensamento diante do que ele experiencia, do que essa pessoa experiencia. Não há separação. Qualquer conceito sobre nós e sobre o mundo, a sensação é o que primeiro nos constitui enquanto existentes. E, inclusive, é o que nos aproxima de todos os seres vivos. As plantas sentem. Isso não é mais um absurdo, não tem que ser mais um absurdo. É cientificamente provado, inclusive no Ocidente, que as plantas sentem. Então,
todo ser vivo, o que constitui a própria existência da vida, como a gente viu, existem etapas de existência. Nós participamos da etapa de existência que o nosso elemento fundamental é a vida, o Anki. E essa vida se constitui como tal, se diferenciando dos outros tipos de existência pelo sentir. E aí é o que nos une. A concepção, a escuta é crucial para a concepção do outro como um sujeito individual. Nós vemos também aqui no Kemet que essa ideia nos foi passada, né? Então, a escuta do outro, ouvir o outro é essencial para que eu compreenda o outro como um ser, como um fenômeno diferente do meu ser. Só que essa criança, ele vai aos 7 anos para a escola da vida e deve sair ou sairá com 46. Então, esse período que fica lá, o silêncio é crucial. Mas nós vemos que para nós compreendermos esse indivíduo, nós precisamos ouvir. Tá? Como é que se dá essa questão do silêncio no período em que eu devo ouvir para compreender ele como um ser? Claro, como se dá essa problemática? Então, a minha questão é assim, até onde vai o silêncio desse ser, a fim de que eu compreenda esse ser como um ser passível e capaz de ser compreendido e respeitado? Tá? Até porque, me desculpa, não sei se eu posso, vou tentar continuar para fechar esse quê. Então, por quê? Porque quando nós falamos pretendo ouvir, aqui se levanta uma outra problemática. Se eu pretendo ouvir, então estamos silenciar a linguagem da fala. E a fala é crucial para o aprendizado. Tá bom que tem vários tipos de linguagem, vários aspectos da linguagem, mas a fala é crucial para o aprendizado. Nós vimos isso aqui. Tá? E até porque na filosofia africana, e aqui vocês disseram, eu preciso não ver, eu preciso não simplesmente perceber, mas eu preciso ouvir. E eu ouço quando ele fala. Mas só que nessa casa o silêncio é necessário para compreender. Então, aonde vai, ou até quando vai este silêncio? Essa é a primeira pergunta. Não sei se eu posso fazer uma segunda, na verdade eu só queria dar primeiramente para o Walter, a segunda, deixa eu ver o nome. Já estava nessa oportunidade, mas acabei esquecendo do nome. Catícia. Cátia, qualquer coisa assim, mas vou fazer, provavelmente virar para ti. Se quiserem comentar os dois a primeira, não tem nenhum problema, mas faço a segunda e talvez não sei. Então, é o seguinte, nós vemos a reflexão que nos foi dada aqui, o que é filosofia. Na filosofia africana isso existe. Por que eu falo isso? Porque hoje é tão complicado que as pessoas só ouviram de um lado e às vezes fica muito complicado conceber a ideia que vem do outro lado. Então, o grande problema que temos hoje na idade contemporânea, na realidade brasileira, ou ao menos em poucos lugares onde eu tenho estado, é a questão de compreender que existe uma filosofia africana. Na nossa filosofia africana, nós também temos essa questão que o filosofar é a meditação da vida, é a reflexão da vida. Só que essa ideia nós também temos entre os gregos. Embora em Platão, ou em Sócrates, através de Platão, nós vemos que a filosofia é uma meditação para a morte, Sêneca e os outros, e a mesa conhece muito bem, temos a filosofia não como uma meditação para a morte, uma filosofia como uma meditação para a vida. E essa é a nossa realidade africana. Então, como compreender essa ideia? Se nós falarmos no dia de hoje, poucas pessoas vão falar, não, isso é uma xerox da Grécia. Só que nós temos uma civilização que existe provavelmente há mais de 5 milhares. Então, nossa filosofia é essa. É uma meditação para a vida. Como lidar com essa problemática nos dias de hoje? Será que não dirão, ou as pessoas não vão compreender, que estamos a fazer uma xerox da antiga Grécia? Se esse conhecimento já existia no Egito, como se desenvolveu na Grécia? Eu vou pedir um exercício para vocês entenderem que eu estou vendo que é algo que me tomou no início do meu estudo e que está latente aqui. Sem abrir a boca, pode ser de olho aberto, de olho fechado, eu gostaria que vocês falassem bem alto, sem emitir qualquer som, essa palavra Hotep. Eu vou contar até 3, e aí todo mundo, sem emitir som vocálico, gritem Hotep. 1, 2, 3. Eu ainda ouvi sons. Sem emitir som. É o desafio. Esse é o desafio. Realmente.
sem emitir qualquer som. A gente não pode aqui, juntos, ouvir qualquer som. Eu quero que vocês gritem Hotep. 1, 2, 3. Ninguém moveu os órgãos da fala. Nenhum ar foi movimentado com esse som. Nosso tímpano não foi afetado, mas eu não tenho dúvidas de que vocês falaram. Vocês não usaram o aparelho fonológico, mas eu não tenho dúvida de que vocês falaram. E eu não tenho dúvida também que mesmo nenhum som tendo sido emitido aqui, vocês ouviram. Estamos falando aqui de um conceito de fala muito mais amplo do que meramente essa fala com um processo físico de ação, de vibração de cordas que tocam moléculas de ar que se movimentam, que tocam os nossos tímpanos e que ele processa essa informação como determinado som. Porque isso é som. A física já também explica isso, que no espaço você pode gritar com o máximo de sua voz e não vai haver som, porque no vácuo o som não se propaga. É algo físico o som. Tão físico quanto esse caderno na minha mão. Só que é de uma natureza física tão pequena que a gente não consegue ver. E aí, o que não é visto não é lembrado. A gente acha que não existe, que essa fala aqui é uma mágica, eu estou falando magicamente. A gente acha isso mesmo. Esses povos, hoje, a física moderna prova isso. Mas aqueles povos, há 5.000 anos, já tinham consciência dessa realidade. Daquela realidade que eu falei, da primeira etapa, que é uma realidade imaterial. Não é a materialidade da história que a gente conta início e fim. É uma materialidade que sempre existiu e sempre vai existir. Que é imperceptível, mas não é imperceptível, porque vocês se ouviram e falaram. Essas crianças, elas exercitavam esse tipo de comunicação, que é uma comunicação onde eu posso fazer só isso aqui, onde eu posso escrever aqui algo e mostrar para vocês, e exercitar diversos outros modos que nós temos de falar, que por esse processo colonizatório nós desaprendemos, que encontramos no esoterismo um pouquinho aqui, na psicologia comportamental um pouquinho ali, em programação neurolinguística um pouquinho ali. Você consegue perceber isso? O Ocidente fragmentou, isso está escondido. O ocultismo, você vai encontrar em ocultismo, você vai lá ver magia, bruxaria, e o cara fala isso aqui não nada a ver. Mas com uma série de nomes diferentes, com uma série de quebra-cabeças, mas que os povos africanos já tinham consciência dessa complexidade da realidade, e a criança, e aí já aprendia desde criança a lidar com essa realidade, a operar com essa outra natureza real, mas imperceptível aos nossos 5 sentidos, mas perceptível a qual o coração. Nesse sentido, mente e coração como esse outro sentido. Bom, gente, meu nome é Reinaldo, eu sou também do grupo de pesquisa aqui de Jerumar, e a gente tem, Catiúcia tem feito uns exercícios que eu tive a oportunidade de participar sobre Calef Assante, né, sobre comunicação global. E quando a gente fala de transporte, né, quando a gente fala de sinergia, a gente percebe que ela está dentro. O problema é você transportar para o seu cotidiano. Como a gente vive no contexto urbano, a gente vive sob muitas imagens, né, sons e tal, e conceitos de mundo que a gente incorpora, né, a meritocracia em relação à questão de poder, o individualismo que não está latente, isso nos desfoca totalmente. Na medida em que a gente começa a buscar em coisas simples, né? Como é que eu transporto uma arte para o meu cotidiano? Aonde ela está presente? Como é que está esse sentimento, né? Aí você falando da África, eu tive agora essas 2 semanas, 3 semanas, com os Guaranis, lá em Araponga. Eu tive a oportunidade de estar com 2 caciques pajé, um de 119 anos e o outro de 99 anos, né? E a gente percebe o seguinte, quando eu fui chegando lá, você sente aquela energia. Primeiro que a gente está em ambiente, embora a gente esteja aqui em um ambiente que está super energizado, mas esse contato com a casa de reza,
esse contato com o espaço, de trabalhar a espiritualidade, é diferente. Então a gente vive numa relação totalmente desfocada. E quando eu entrei lá, eu conversei logo que eu cheguei para falar com o pajé, né? Aí eu falei, eu percebi que aqui não tem cerca, nesse território aqui. Aí ele falou, para que cerca? Neanderu não gosta de cerca. Neanderu, como é que vai ficar os animais? Os animais não precisam ter cerca para circular. E quando eles vão trabalhar a espiritualidade, eles vão para a casa de reza. E na casa de reza eles discutem o planejamento, o que faz no outro dia, né? E o alimento deles é até 3 horas da tarde, porque a onça vai passar. E a onça pode confundir você com o juruá. A onça não vai atacar as crianças, né? Os curumins lá. Mas se você tiver com energia, seja, a onça ela percebe inclusive que você é um inimigo dela e que você está para atacá-lo. E a mata tem encantos, né? Ela tem encantos e ela consegue. Você às vezes vai com foco e você desfoca totalmente. Então o que a gente está falando aqui, o que eu estou compreendendo, que essa escuta, esse contato, essa energização. Por exemplo, a gente estava numa pousada e tinha um cão de guarda, né? Então antes de eu entrar, eles me falaram, o nome dele é Cacique, ele dá logo um latido brabo, né? Aí eu fui entrando, alô Cacique, que aqui sou eu e tal, tô chegando e tal, gratidão, papapá. Aí quando eu cheguei lá na frente, no outro dia a mulher falou assim, ué, por que o Cacique não te atacou, né? Porque eu fiz uma comunicação com ele. E a questão da onça é a mesma coisa, o que eles estão colocando lá. Se você tem uma conexão, se você trabalha a tua espiritualidade, ao ponto de você compreender que essa lógica eurocêntrica, né, esse extrato que é colocado para a gente, está desfocado o nosso ser africano, ameríndio, então você já começa a ter um outro olhar, né? E eu acho que é quebrar esses estereótipos que estão colocados para a gente, né? Então essa coisa de trabalhar africanidades, territórios, e a gente está falando de pessoas que, por exemplo, os Guaranis já estavam há 3.000 anos nesse território, né? E outros sentidos que nos alimentos, na espiritualidade, de entrar num espaço, de reverenciar, de cantar, e essa coisa do africano, a dança, a música, né? A religiosidade do africano, que foi combatida severamente pelos brancos, né? Você não pode tocar o tambor, você não pode usar o seu cabelo, você não pode, enfim. Fala sem se mover, se mover. E esse retrato que a gente traz hoje, isso faz a gente desfocar. Então, quando a Catiúcia fala de Calef Assante, da gente trabalhar a Maat no nosso cotidiano, até eu escrevi poesias.